Para mim, o grande charme dos trabalhos em vídeo são as transições, que servem para mostrar que alguma coisa passou e outra coisa está começando. O After Effects é um programa sensacional para fazer transições personalizadas. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer essa transição espiral. Legal, não é legal? Quer ver de novo? Se liga só. Agora chega disso, me deu até uma dor nas costas. Antes da gente começar esse tutorial, não esquece que se você quiser dominar o After Effects, na descrição do vídeo tem o link do meu novo curso de After Effects. Nele, enquanto a gente vai desenvolvendo vários projetos diferentes, você vai conhecer as principais ferramentas e funções do After Effects. Bom, depois do tutorial aí eu falo mais sobre esse curso, pode ser? Por enquanto, vamos fazer esse espiral sensacional. Até rimou, você viu que legal? Legal, rimou de novo. Agora chega. Antes da gente começar esse tutorial de After Effects, não se esqueça que se você não sabe nada sobre o After Effects, esse tutorial pode não ser muito interessante para você. É legal você conhecer um pouco mais. Ah, mas isso eu não conheço. Muito simples. Aí em cima do lado direito na tela, é só você clicar no card. Aí no vídeo mesmo, em cima do vídeo, do lado direito, tem o card. Clica no card, tem o vídeo de como começar no After Effects. E aí você pode aprender as coisas mais básicas, depois você vem para esse tutorial aqui. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer com o After Effects aberto é clicar lá em cima em Composition e eu vou clicar em New Composition. Esse New Composition cria uma composição. Uma composição é um espaço de tempo para trabalhar. Aqui em cima eu tenho Composition Name. Eu vou colocar o nome de transição. Aqui embaixo pode deixar igual o meu, ó, 1280 nesse width. Esse height vai ser 720. Aqui embaixo vai ser frame rate 24 e em duration eu vou colocar 3 segundos, nessa sequência mesmo, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, são os números da telecena, não tô brincando, 3 segundinhos, e o background color pode ser qualquer cor de fundo, eu vou deixar esse tom meio de cinza, mas como eu disse, pode ser qualquer um. Aqui embaixo clica em OK. O que a gente vai fazer agora é desenhar uma linha. Poxa, uma linha? A gente não ia fazer um espiral? Então a gente vai, mas calma, o espiral chega um pouquinho depois. Na parte superior, clica aqui, ó, nesta ferramenta que é a Pen Tool. Com ela você consegue desenhar na tela. O que a gente vai fazer simplesmente aqui, ó, é clicar em qualquer lugar na tela, mais ou menos no meio aqui, ó. Cliquei, ele vai criar um ponto. E eu preciso criar mais um ponto para que então eu crie uma linha. E aí, ó, eu vou clicar um pouquinho aqui para a direita, bem coisa mínima mesmo. Só que eu vou segurar a tecla Shift. Então segura a tecla Shift e clica. O Shift faz com que você crie uma linha exatamente reta, para você não criar uma linha sem querer nesse sentido, ou no sentido torto, assim, ó. Então o Shift mantém uma linha reta. Claro que esses exemplos de linha torta que eu dei seria mais caso tivesse um mal de Parkinson, assim, tremendo muito no mouse, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Então o Shift mantém uma linha bem retinha. Uma vez que a gente faz isso, ó, aqui eu tenho uma camada que se chama Shape Layer. Essa Shape Layer corresponde a essa linha que eu fiz, né? Criei os dois pontinhos, entre esses dois pontos tem uma linha e essa camada corresponde a isso. Com essa camada selecionada, se ela não estiver selecionada, vem com esta ferramenta aqui em cima, ó, que é a ferramenta de seleção, e você clica em cima do nome Shape Layer para essa camada aí ficar ativa. Na parte superior eu tenho duas opções, Fill e Stroke. Fill corresponde ao preenchimento. Por quê? Porque quando eu faço só dois pontos, um ponto aqui, eu criei uma linha. Se eu continuasse clicando, né, em outros locais, eu começaria a criar uma forma e não mais uma linha. Quando eu tenho uma forma tem um preenchimento, uma cor de preenchimento. E é isso que eu tenho em Fill. Então, só para certificar que não vamos ter cor de preenchimento, clique em cima do nome Fill e você vai clicar na primeira opção que é aqui, ó. Ou seja, sem cor de preenchimento. Então clica aqui e dá OK embaixo. Pronto, tá? E não vai acontecer nada, mas é só para evitar o problema quando a gente fizer o espiral. Fora isso, eu tenho aqui Stroke. No Stroke eu tenho uma cor. Inicialmente o meu está amarelo. Não tem problema, pode ser qualquer cor, porque depois isso aqui a gente vai alterar. Mas o importante é aqui, ó, qual é a espessura desta linha, né? Qual é a grossura dela. Então eu vou clicar em cima desse valor, vou pressionar 10 e vou pressionar Enter. Com isso eu fiz uma linha
bem fininha. Isso aqui a gente também pode alterar depois, mas é só para ficar mais fácil de fazer o espiral. Muito bem, aqui, como eu já tenho essa camadinha do meu shape, que é a minha linha maravilhosa, tão bonita e sensual, aqui a gente tem que fazer algumas alterações. Por exemplo, em Shape Layer, clica aqui nesta setinha do lado, tá vendo? Bem aqui, ó. E eu vou abrir mais algumas opções. Dentro delas eu tenho Contents e Transform. Transform são opções onde eu posso rotacionar essa linha, né? Posso girar ela, posso aumentar, diminuir e assim por diante. Mas o Contents, que eu quero abrir, é onde eu tenho a opção Shape 1 e dentro, eu sei que é muito caminho, né? Tem Shape, Contents, Shape 1... Ui, que loucura! Mas dentro do Shape 1 eu tenho essa opçãozinha que se chama Stroke. E em Stroke eu vou abrir o Stroke também e eu tenho essa opção de Line Cap. Em Line Cap eu vou mudar para Round Cap. Se você aproximar um pouco, olha só a diferença de a opção que eu tinha e a opção agora de Round Cap. Ele cria um leve arredondamento aqui nos pontos iniciais dessa linha. Uma vez feito isso, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou clicar em qualquer local vazio, porque quando eu clico aqui em um lugar vazio, eu estou tirando a seleção de onde eu estava. Vamos entender isso? Eu cliquei em Line Cap, o Line Cap estava ativado. Quando eu clico aqui fora, eu tiro a seleção do Line Cap. E agora sim. Aqui a gente vai clicar, ó, tá vendo? Tem o Contents, do lado eu tenho Edge. Em Edge você clica nessa setinha e nós vamos colocar essa opçãozinha aqui, ó, de Twist. O Twist faz uma sensação de espiral mesmo, só que o espiral padrão dele não é muito legal, né? Vamos mudar isso. Aqui se liga, ó. Eu tenho Shape Layer e eu vou ter os Contents. Dentro do Contents eu tenho Shape 1. Deixa eu só esconder essa opção aqui, ó, para minimizar. E aí eu tenho Twist, tá vendo? Dentro do Twist, quando você abre, eu tenho só duas opções. Qual é o ângulo? Então, quanto mais você aumenta, ó, mais ele gira o espiral. E quanto mais você muda essa opção de Center, onde você pode mudar o primeiro valor ou o segundo, é se você vai pegar esse espiral e jogar mais para a direita ou para a esquerda ou para cima ou para baixo. Então, nesse primeiro valor, ó, esse 0,0, clica, segura e arrasta e move para a direita. Tá vendo que quanto mais, ó, você move para a direita, mais ele perde a sensação de zigue-zague. Poxa, zigue-zague, você tá louco? Não, presta atenção que você vai entender. Eu sei que é meio maluco, mas se liga, ó. Aqui eu tenho o meio do espiral, certo? A partir daqui, ele vai nesse sentido, mas ele tem também essa opção inversa. E o espiral geralmente não faz isso. O espiral geralmente vai fazer isso aqui. Então, quando a gente muda essa opçãozinha aqui de Center, eu consigo fazer com que o espiral tenha essa sensação aí, ó, de ter só um lado. Aqui eu vou colocar mais ou menos o valor de 100. Vou colocar 100 inicialmente, só para a gente ter uma noção de como é que funciona. E nessa opção de Angle, tá com 300 e pouco meu. Eu vou colocar o valor de 1000. Então já tem mais ou menos essa sensação do espiral. Uma vez feito isso, agora que eu coloquei esse ângulo de 1000, eu vou mudar de novo esse centro, ó, até o meu espiral ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Você pode colocar o quanto você quiser, só que não deixa ele fazer essa cobrinha no meio não, ó. Tá vendo? Ele tá fazendo uma perninha bem aqui nesse meinho, e isso aqui não é legal. Então aumenta esse centro até ficar mais ou menos assim, ó, sem aquela coisinha no meio. Vou deixar assim. Beleza, uma vez que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar novamente em algum local vazio aqui, ó, para tirar a seleção. E aqui eu vou vir e clicar em Edge. Quando eu clico em Edge, eu vou colocar essa opção chamada Trim Paths. O Trim Path, só para você entender, quando você abre as opções dele, ó, eu tenho essa opção de Start. O Start faz isso, ó. Ele vai removendo o espiral a partir da parte de fora dele, né? O espiral começa a partir do centro, ele vai girando, girando até chegar no fim. Quando eu mudo o Start, ele vai recolhendo o quanto esse espiral é comprido. Já o End faz o sentido contrário, ó, a partir do centro. E o Offset, logo abaixo, muda os valores com relação, ó, a passagem do espiral. Uma parada bem maluca mesmo, a gente vai mexer com isso aqui, bem simplesinho, então só para você entender, não mexe muito nessas opções, deixa o Start em 0, o End em 100 e o Offset também tudo 0, depois a gente muda esses caras aqui. Dica muito importante, aqui do lado de Contents eu tenho Shape 1, que corresponde à minha linha, eu tenho o Twist, que corresponde ao espiral que eu fiz com a linha, e eu tenho o Trim Path, que corresponde à maneira de poder dizer quando o espiral termina e começa, que não está influenciando nada ainda, mas a gente sabe para que ele serve. O importante aqui é você ter esta ordem, por quê? Dá para você pegar esses objetos aqui, ó, e jogar um dentro do outro, dá para você jogar um para cima e outro para baixo, a ordem aqui tem que ser essa, certo? Então Shape 1 vai ficar em cima, depois Twist, depois Trim Path. Ai, o meu não ficou assim. Então eu te aconselho a deletar isso aqui, ó. Clica aqui no Trim Path, pressiona Delete, e no Twist, pressiona Delete,
começa de novo as etapas até ter essa estruturazinha muito legal. E o importante é, quando a gente clicou em Add, lembra que eu falei, olha, clica aqui no lugar vazio. Por quê? Porque se você não clica aqui no lugar vazio para tirar a seleção de onde você está, às vezes, quando você cria, né, esse twist ou trim path, ele pode ficar dentro do shape. E aí ele vai dar uma outra sensação. Então a dica é sempre essa, clica no local vazio para não selecionar ninguém, e aí clica em Add, e aí você consegue fazer essa alteraçãozinha aqui. Beleza, uma vez que a gente tem Shape 1, Twist 1, Trim Path 1, vamos continuar. Agora nós vamos animar esse espiralzinho aqui. Lembrando que quando eu fiz o meu espiral, eu cliquei mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Mas se o seu espiral inteiro aqui, né, na tela, não estiver tipo o meu, assim, mais ou menos no centro, tiver mais ou menos aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não tem problema. Depois a gente conserta isso, tá? O importante é o espiral ficar totalmente visível aqui, não importa onde ele está. Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou arrastar, tô repetindo demais as minhas frases, né? Eu vou arrastar essa agulha, tá vendo essa agulha? É onde eu posso me mover aqui no tempo na timeline. Eu vou deixar ela no tempo inicial, então é só clicar, segure, arrasta e joga tudo para sua esquerda. E aqui nas opções dessa opção de Shape, a gente vai abrir aqui, ó, para acessar esse Shape 1. Então abre as opções do Shape 1 até a gente conseguir enxergar aqui dentro do Stroke, esse Stroke Width. E aí eu vou clicar no reloginho do lado de Stroke Width. O Stroke Width faz isso, ó. Ele controla a espessura dessa linha. Então eu vou criar um keyframe clicando neste reloginho e do lado eu já tenho o valor de 10. Se não tiver 10, coloca 10. Clica no reloginho, ele vai ficar ativado, fica azul e aí você coloca 10 aqui. Beleza, outra coisa que eu vou fazer. Aqui embaixo eu vou descer um pouco mais e vou abrir as opções do Trim Path. No Trim Path, ainda no tempo zero, tempo inicial, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Nós vamos criar aqui, ó, um keyframe de Start. Então é só clicar no reloginho do Start e do lado eu vou mudar o valor aqui, ó, desse Start para a opção de 100. O 100 vai deixar todo o espiral totalmente invisível. Eu vou arrastar a minha agulha na timeline até mais ou menos o tempo 2 segundos. E aí o que eu vou fazer é mudar os valores. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o valor de Start de novo, ó. Vou colocar Start em 0. Então do tempo 0 até o tempo 2 eu tenho isso, ó, o espiral animando. Olha só que legal. Ainda no tempo 2 segundos, vamos mudar aqui, mudar é ótimo, né? Vamos mudar esse Stroke Width, que é a largura desta linha, né? A espessura dela. Então, ao invés de 10, a gente vai aumentar ao máximo até a gente não perceber, ó, as linhas de divisão do espiral, até ele preencher mais a tela. Pode ser uma parada mais ou menos assim, ó. Aqui para mim eu acho que 50 está funcionando bem. Então, ó, do tempo 0 até o tempo 2 segundos, o espiral não só se completa no caminho dele, mas também aumenta a espessura desse espiral maravilhoso, tá bonitinho. Aqui, quando a gente assiste, né, pressionando a tecla espaço, aí você fala, nossa, mas que espiral sem vida, meu Deus do céu. Então a gente pode mudar o quê? Mudar o gráfico de velocidade para as coisas ficarem mais interessantes. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar na camada do Shape Layer, para ela ficar selecionada, vou pressionar a tecla U de universo. Quando eu faço isso, aqui eu vou visualizar só as propriedades que tem keyframes, ou que seja, que tem algum tipo de animação. Então é para isso que serve. Seleciona a camada, pressiona U, ele esconde todos os keyframes, pressiona U de novo, ele mostra todos os keyframes. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos os keyframes que eu tenho aqui na minha cena. Para isso você tem duas opções, hein? Você pode clicar em cima da propriedade, ó. Clica nela, ele vai selecionar todos os keyframes que tem nela, segura o Ctrl, clica no Start. Então clica no Stroke Width e clica no Start, segurando o Ctrl, hein? A segunda alternativa de selecionar os keyframes é, clica numa área vazia aqui, segura e arrasta, ó, e você vai formar esse box. Dentro desse box, se você deixar os keyframes, ó, ele seleciona todos eles. Feito isso, muito simples, clique em cima de qualquer um desses keyframes selecionados com o botão da direita e você vai nessa opção de Keyframe Assistance e coloca Easy Ease. O Easy Ease vai suavizar a animação, ou seja, não vai ser aquele espiral se mexendo de uma forma tão contínua. Ele vai começar um pouco devagar, depois ele acelera e ele finaliza devagar. Olha só a diferença. Já ficou um pouquinho mais suave, tá vendo? Você percebe que o espiral ele pega o embalo no início para ir mais rápido, depois ele vai parando um pouco mais devagar. Só que para intensificar isso, e não é obrigatório você fazer essa parte aqui junto comigo, você pode pular essa próxima etapa que eu vou fazer, mas eu vou mexer no gráfico de velocidade, que é onde eu consigo mexer mais ainda na sensação de
como é que eu posso dizer, do início ser mais suave, né, mais devagar, e o final também. Então, para isso, muito simples, aqui ó, eu vou clicar neste botãozinho. Quando eu clico nele, aqui na minha timeline muda, eu não enxergo mais os keyframes. O que acontece é, se eu selecionar a propriedade Stroke Width, eu consigo enxergar essa curva aqui, ó. Então eu vou clicar em cima do Stroke Width, vou segurar Ctrl e vou clicar em cima do Start. Quando eu faço isso, eu consigo visualizar as curvas das duas propriedades, né? Esse Stroke Width, ó, que faz essa curvatura, e essa opção de Start que faz essa. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos intensificar essas velocidades. Para isso, ó, a gente vai selecionar os dois keyframes que estão aqui. Só que se você só clicar em cima, ele pode selecionar ou um ou outro. Para selecionar os dois, clica aqui, ó, numa área vazia, segura e arrasta e faz esse box aqui, essa caixinha, ó, e deixa essa caixa de maneira que ela pegue toda a área do keyframe. Agora a gente vai clicar nesta bolinha, que é essa bolinha amarelinha, e a gente vai dar uma puxadinha nela aqui para a esquerda, ó. Puxa um pouquinho para a esquerda, até ela ficar mais ou menos aqui, ó, no tempo. Tá vendo aqui que eu tenho a minha timeline? O tempo 1 segundo e 8 frames. Então ela vai ficar mais ou menos alinhada com esse cara. Mesma coisa agora desse lado. Vem aqui, ó, eu não vou clicar em cima dele, eu vou clicar aqui um pouquinho de uma área vazia, segura e arrasto, ó, para pegar os dois keyframes e puxa essa bolinha amarela agora não para a esquerda, para a direita, e a gente vai puxar mais ou menos até esse tempo aqui, ó, de 16 frames, tá vendo? Tá alinhado junto com ele. Com isso a gente intensificou um pouco mais. Olha só a diferença. Agora o espiral ficou melhor, fala a verdade, ó. Se você quiser, você pode intensificar mais ainda. Só puxar um pouco mais e deixar essa barriguinha que aparece, ó, mais bicuda. A minha ideia aqui é deixar esse bico dessa barriga aqui, ó, alinhado mais ou menos no tempo de 1 segundo. Pode variar isso, não é uma regra, se não é uma coisa exatamente necessária. É só para ter uma referência, tá vendo? Então o espiral vai aumentando, ó, e ele pega uma certa velocidade no meio do caminho. Então ele começa um pouco mais devagar, parece estar com uma preguicinha, aí ele embala e depois ele vai parando suavemente. Feito isso, eu posso sair do gráfico de velocidade clicando neste botão novamente e a gente consegue visualizar os keyframes e a animação já está com essa sensação muito mais sutil e muito mais carismático. Vamos ser sinceros, né? Tá faltando muitas coisas aqui para que essa animação fique mais interessante. Então o que nós vamos fazer aqui, ó, na timeline eu vou clicar em cima dessa camada chamada Shape Layer 1. Com ela selecionada, na parte superior, você vai clicar em Layer. Clicou em Layer, você vai na última opção lá embaixo que se chama Pre-Compose. Pre-Compose, o que ele faz? Ele vai pegar essa camada selecionada e vai criar uma composição com ela. Uma composição, você sabe, né? Uma coisa que a gente precisa é um tempo, uma linha do tempo ali, um espaço de tempo onde a gente consegue trabalhar. Isso aqui, na verdade, é só um esqueminha para a próxima etapa que a gente vai fazer. Então aqui, ó, eu posso colocar um nome para ela. Eu vou colocar o nome de espiral base. Por quê? Porque eu vou pegar o que existe aqui nela e vou transformar em uma nova composição que vai ser a nossa base, né? O espiral por onde tudo começou. Por isso esse nome de espiral base. Aqui eu vou deixar a opção de Move All Attributes into the New Composition e essa opção também de Adjust Composition Duration to the Time Span, blá, 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 blá. Vou clicar aqui e vou dar um OK. Pronto. Feito isso, eu tenho duas composições. A composição transição, que é essa que eu estou trabalhando, e dentro dela eu tenho a composição espiral base, que está aqui. Se a gente assiste, mesma coisa de antes, só que agora, ao invés de ter uma camada, eu tenho uma composição. Vou fazer o seguinte, vamos mudar a cor desse espiral, porque não tá muito legal essa corzinha, não é? Então para isso vou fazer o seguinte, com essa camada selecionada, vamos aplicar um efeito. Para isso eu vou lá em cima em Effect, Generate, e eu vou nesse efeito chamado Fill. O Fill aplica uma cor, que inicialmente é esse vermelho horrível. Então vamos mudar algumas opçõezinhas aqui. Deixa eu colocar uma cor bem legal. Eu posso vir aqui, deixa eu achar só minha livraria. Aqui, ó. Então aqui eu já tenho alguns grupos de cores que eu salvei diretamente pelo site lá do Adobe CC Color. Se você não conhece o Adobe CC Color, deixa eu abrir para você rapidinho. É só digitar no seu Google Adobe CC Color aqui em cima, ó. E a gente vai ter isso aqui, espera aí que essa cor tá horrível. Aqui, ó, Color Wheel. Então dentro desse Color Wheel, a gente tem esse site aqui com várias combinações de cores, onde você pode vir na parte de cima aqui, ó, que se chama Explorar. E aí no Explorar você tem várias cores. Se você tiver uma conta, né, na Adobe, no Adobe CC Cloud, você pode baixar uma delas e fazer uma conexão direto com After Effects. Por isso que eu já tenho todas essas cores aqui, que são cores que eu adoro usar nos meus projetos. Mas se você não tiver essas cores, não tem problema. Aqui vamos fazer o seguinte, com este fio que aplica esta cor vermelha, nós temos essa opção aqui, ó. Quando você clica nela, você pode escolher alguma cor.
É só escolher uma cor que você acha bonitinha. Eu, no caso, vou colocar esse tomzinho aqui meio de salmão e vou pressionar OK. Com isso, a animação é a mesma. O que muda é só a cor do espiral. Vamos começar a dar um pouco mais de vida nesse espiral. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar essa camada do espiral base e eu vou duplicar. Para duplicar, você tem duas opções. A primeira delas é ir lá em cima na opção de Edit e aperta Duplicate. Ou você simplesmente seleciona a camada e pressiona Ctrl D de dado, ou D de Duplicate, é a mesma coisa, tá? Então ou você vai lá em cima em Edit Duplicate ou clica na camadinha e pressiona Ctrl D, ele já duplica. Com isso eu tenho duas camadas que têm exatamente a mesma coisa. O que eu vou fazer agora é selecionar a camada de cima. Por padrão, como ela está duplicada, ela também tem o efeito de fio. E no fio a gente pode escolher alguma outra cor. Eu vou colocar um tomzinho aqui meio de amarelinho, então eu já tenho isso, ó. Aí você fala, pô, peraí, você tem duas camadas com a mesma coisa, só que agora, ao invés da primeira cor, só tenho a cor que você colocou pela segunda vez, que coisa estranha. Então eu sei, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa camada do espiral base e eu vou clicar nela por aqui, ó. E eu vou arrastá-la um pouquinho para frente, uns 5 frames para frente. Poxa, como é que eu sei que são 5 frames para frente? Muito simples, ó. Vem com essa agulha na timeline, tá vendo? Quando você move a agulha na timeline, você tem aqui esses valores. É só você olhar o último valor. Move a agulha, ó, até ela ficar 5. Tá vendo que ela ficou 5 aqui na esquerda? É só você arrastar esse bloco até o início dele começar ali no tempo 5 segundos. Quando você assiste, olha só que top. Ah, agora tá ficando mais legal, hein? Então a gente tem a mesma animação, só que ela se repete com cores diferentes. Olha só que top. Vamos fazer isso de novo. Vou selecionar a camada de cima, que é esse espiral base de cima, e vou duplicar pressionando Ctrl D. Com ela selecionada lá no efeito fio, eu vou trocar e vou colocar uma outra cor. Pode ser uma corzinha um pouco mais branquinha. Deixa eu colocar essa cor aqui que eu acho que vai ficar mais legal. Tô trocando as cores rapidinho, só para ficar mais fácil. E aí essa questão de cores tá, é meio que frescura, não precisa ser as mesmas cores que eu, mas é só para você entender que é legal você colocar cores que combinem, por isso é que eu uso essas opções de livrarias aqui, né, de livrarias. Muito bem, feito isso, eu tenho 3 camadas. Essa de cima que está 5 frames à frente e essa de cima que eu vou colocar mais 5 frames à frente também, ó. Deixa eu só ver aqui quando eu chegar no tempo 10, que é aqui, ó. Então uma começa no tempo 0, outra no tempo 5 e a última no tempo 10. Olha só como está. São 3 cores, tá vendo que legal? Então são cores que combinam. Olha como a sensação fica muito legal. Com espiral tendo, né, um gráfico de velocidade que dá ênfase na velocidade das coisas e cores que combinam. Uma vez feito isso, vou fazer de novo isso. Vou duplicar essa última camada, vou jogar 5 quadros à frente e vou mudar a cor dela de novo para a primeira cor que a gente colocou. Então agora a gente tem isso, ó. Tá vendo? São várias cores e a última dela começa com vermelho, passa por um laranja, um tom bem clarinho e depois volta ao vermelho. Última coisa que a gente vai fazer agora. Vamos só ver essa estrutura. Eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas. Eu vou duplicar mais uma vez, vai ser a 5ª camada, e eu vou jogar ela de novo 5 quadros à frente. Então a gente tem uma que começa no tempo 1, outra no 5, 10, 15, tempo 20. Essa última aqui, eu não vou fazer de novo essa coisa que eu tô fazendo, de toda hora vir aqui e, né, mudar a cor e tudo mais. Não, chega, já tem cores pra caramba, tá funcionando muito bem. Essa última camada, com ela selecionada, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar lá em cima em Layer. Clicou em Layer, eu tenho essa opção chamada Blending Mode. O Blending Mode é uma maneira de dizer como essa camada, né, como as cores dela vão se misturar com as camadas de baixo. Só que nesse caso a gente não vai mexer com nada disso aqui. A gente vai lá embaixo, nessa opçãozinha que chama Silhouette Alpha. Não confunda com Silhouette Luma, é Silhouette Alpha. Quando eu faço isso, olha só o que acontece, hein? O espiral, ele tem já uma forma, certo? A camada do espiral tem toda aquela forma do espiralzinho. Quando eu coloco essa cor, ou melhor, essa opção aí de Silhouette Alpha, eu estou dizendo que o conteúdo desta camada, ou seja, tudo que eu tenho nela, todas as formas dela, vão criar um buraco nas camadas de baixo. Então agora, se eu ativar esse botão, ó, olha só que legal. Esse botão mostra para mim tudo que é transparente, tudo que não tem nada. Então, por exemplo, tudo que é quadradinho, esses quadriculados, quer dizer que não tem nada ali. Quando eu assisto, ó, os espirais começam, vai vir o vermelho, o laranja, vai vir o mais branquinho, depois vem o vermelho. Tá vendo que no meio, ó, ele começa a ficar quadriculado de novo? Então é como se ele tivesse transparência. Então ele preenche a tela um pouquinho, depois vem o último espiral, ó, que recolhe todas as opções. Então é uma dica bem legal aí quando você for fazer transições, né? Você faz uma única animação, duplica, faz uma parada sequencial, muda as cores e põe a última na opção de Silhouette Alpha, que a gente já tem essa sensação muito legal aí, ó, de preenchendo a tela.
Continuando, estamos chegando na reta final. Vai por mim, eu sei que é meio complicadinho essa parada aqui, mas estamos chegando no fim, agora vai ser a parte mais fácil. Vou fazer o seguinte, aqui na timeline eu vou selecionar todas as camadas. Então eu posso clicar na primeira, seguro o Shift e clica na última. Selecionei todas. O que eu vou fazer? Com todas selecionadas, do lado eu tenho aqui, tá vendo? Esse solzinho. Eu vou ativar este solzinho. Quando eu faço isso, eu estou ativando as opções principais dessa camada para que ele entenda isso como um vetor. Ou seja, se eu aumentar muito ou diminuir muito, ele não vai perder a qualidade. Por isso que eu ativo esse solzinho. Ainda com todas essas camadas selecionadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo lá em Layer e na última opção, Pre-Compose. Pre-Compose eu vou criar de novo uma composição, só que agora com todas essas 5 camadas que eu tenho. O nome deste bendito vai ser Espiral Animados. Então agora eu já tenho essa composição que compõe toda essa animação de espiral. Aqui eu vou clicar de novo no solzinho, ou seja, estou ativando de novo a propriedade dele entender como um vetor. Eu vou deixar a agulha aqui, mais ou menos em algum momento, onde eu consiga perceber o meu espiral já quase no tamanho final dele. Por exemplo, ó, aqui ele começa a se preencher o vermelho, ó, o vermelho vai e ele chega mais ou menos até aqui. A partir daqui ele não cresce muito, ó, que é esse tempo de 1 segundo e 12 frames. Olha assim. Nesse tempinho aqui, beleza? Vou deixar mais ou menos aqui. Feito isso, nessa camada do espiral, do lado esquerdo, eu tenho esta seta. Clica nessa seta para abrir as opções, eu tenho Transform. Abre o Transform. E aí eu tenho Scale. O Scale é o tamanho desse espiral. Então aqui eu posso aumentar o valor, ó. E eu vou aumentar até ele ficar bem grandão na tela. Enquanto isso, ainda com essa ferramenta aqui, ó, de Selection Tool, eu posso clicar direto na tela, ó, e mover até posicionar esse espiral. A ideia aqui, ó, é você deixar o espiral tão grande que você não perceba essas bordinhas de quadriculado. Então eu vou aumentar só mais um pouquinho e de novo vou posicionar no meio da tela. Ó. Com isso, olha só que legal, eu posso usar isso em qualquer vídeo. E aí, ó, o espiral vai se preenchendo e eu posso fazer a troca de vídeo lá no Premiere, por exemplo, ó, no momento dessa transiçãozinha e fazer a mudança dos vídeos. Então essa é a ideia de transição, você vai ter uma primeira parte de um vídeo, vai vir algum elemento ali que vai chamar a sua atenção, quando esse elemento sair, já vai ter uma troca de vídeos. Então beleza? Isso aqui, ó, transiçãozinha bem simples que a gente já pode fazer diretamente no After Effects. 2 últimas dicas muito importantes. Uma delas é, se você for lá na composição que a gente tem aqui, ó, desse espiral animados, clica 2 vezes, a gente tem esta última composição em cima. Você pode jogar ela um pouquinho mais para frente aqui, ó, para atrasar o movimento. Isso dá tempo dos primeiros espirais preencherem mais a tela e depois aparecer esse outro espiral que simplesmente recolhe os outros. Essa é a primeira dica. Segunda dica, se você quiser deixar essa transição aqui mais rápida, você pode fazer o seguinte, ó, nessa composição da transição, você vai clicar nesta composição aqui, ó, nessa camada do espiral animados e você vai fazer o seguinte, lá em cima você clica em Layer. Em Layer você vai em Time. Em Time você clica nesta opção de Enable Time Remapping. Quando você faz isso, ali embaixo na timeline você percebe, ó, que eu já tenho alguns keyframes. O que a gente pode fazer, ó, eu vou arrastar até o final da minha timeline e eu vou criar um keyframe dessa propriedade chamada Time Remap, clicando aqui, ó, nesse botãozinho. Cliquei. E agora eu posso mover este keyframe um pouquinho mais para a esquerda. E aí agora vai ficar um pouco mais rápido. Ó. Quanto mais eu jogar para a esquerda, mais rápido a animação. Ó. Ou você pode deixar os keyframes bem próximos, ó, o espiral vai bem rápido, deixar com 1 segundo. Ó. Ou você pode jogar lá no fim e deixar com o tempo padrão. Lógico que eu prefiro com um tempinho aí de 2 segundinhos, eu acho legal, mas dependendo do vídeo que você for utilizar isso, pode ser que mais rápido seja mais interessante. E por último, última dica, mas na verdade é uma dica que não tem nada a ver com After Effects, isso aqui é um recurso depois que você pode usar no seu vídeo. Se você não sabe aplicar uma composição do After Effects direto num vídeo do Premiere, no caso, você pode usar o recurso de Dynamic Link. E eu já expliquei como é que usa o Dynamic Link em um tutorial um pouquinho antigo, mas é só você clicar aí em cima no card. Clica no card, você pode assistir esse tutorial de como usar o Dynamic Link com o Premiere e o After Effects. E aqui a gente zerou essa transição maravilhosa de espiral no After Effects. Agora é a hora de você dominar o After Effects.
Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu novo curso de After Effects. Eu tentei fazer a voz do Venom. Pareceu a voz do Venom? Não? Tá bom, então vamos continuar. Nesse curso, enquanto você vai conhecer as principais ferramentas e funções do After Effects, nós vamos desenvolver vários tipos de projetos. São muitos assuntos abordados nesse curso, assuntos como keyframes, gráfico de velocidade, tracking, ponto âncora, máscaras, importação de arquivos do Illustrator e Photoshop. E você ainda vai conhecer mais sobre efeitos, time remapping, camadas de ajuste, shapes, importação de arquivos do cinema 4D, tipos de renderizadores, partículas, expressões e muito mais. Lembrando que este curso é para você que não conhece nada do After Effects, mas para você que até conhece, mas quer conhecer mais sobre ele. É hora de dominar o After Effects com esse curso sensacional. Link do curso na descrição do vídeo aí embaixo. Não esquece, para você que é inscrito aqui do canal, na descrição do vídeo tem um desconto especial. Corre lá, dá só uma olhada. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de After Effects aqui do canal, meu Deus do céu, que pena! Mas ainda dá tempo, hein? Clica aqui em cima no card e aí você pode ir para a playlist com todos os tutoriais de After Effects. Este vídeo encantador vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece o like. Tchau!